CBN Campo Grande. Apresentação: Daniele Escher. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet, pela TVC HD, canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 6 de julho de 2022. CBN Campo Grande Economia. Chegou a hora da nossa coluna Menos Impostos, Mais Empregos. É o nosso bate-papo com o diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal, o Clauber Aguiar. Bom dia, Clauber. Bom dia, Dani. É um prazer mais uma manhã poder estar falando de economia contigo aqui nos estúdios da CBN. Clauber, o Brasil é mundialmente conhecido pela sua produção e exportação agropecuária. Qual a importância do setor primário para a economia brasileira? Dani, é de conhecimento que o Brasil ele é o celeiro do mundo. Dito não através dos brasileiros, mas a população mundial enxerga o Brasil nessa condição, isso é fato, né? O setor primário que nós chamamos, que é o que envolve a agricultura, a pecuária, o extrativismo, silvicultura, né? Esse setor ele representa hoje para o Brasil 27% do nosso PIB. Todas as riquezas que são geradas no nosso país, quase 30%, vêm desse segmento. Daí, né, a dimensão que isso representa para o Brasil dentro do cenário mundial, a importância que isso tem para a nossa economia. Com relação à geração de empregos, né, representa hoje no cenário nacional 4% dos empregos gerados, né? É um percentual pequeno, mas que isso também, né, demonstra que esse segmento vem aperfeiçoando, vem automatizando, né, utilizando da mecanização do campo, dos processos necessários para o segmento. Então tem esse outro lado. Embora tenha pouca geração de empregos no cenário da economia como um todo, apenas 4%, mas isso a gente interpreta como sendo, né, a modernização do setor. No nosso estado, Dani, representa hoje cerca de 15% do ICMS que nós arrecadamos. Das receitas totais que o estado arrecada, isso representa perto de 4%. Né? Então tem, sim, uma importância. E esse percentual, né, vamos dizer assim, um pouco menor, também está diretamente relacionado aos benefícios que esse segmento recebe, né, do Estado, os benefícios fiscais, de modo a incentivar essa produção e tornar Mato Grosso do Sul, né, esse expoente que nós temos hoje dentro do cenário nacional. Mesmo o Brasil sendo líder na produção de diversos alimentos, tem sido cada vez mais difícil para o brasileiro conseguir colocar comida na mesa. Quais fatores têm contribuído para a alta dos preços deste setor? Dani, com relação ao preço, né, dos alimentos, desses produtos que são gerados, que o objetivo final, logicamente, é chegar na mesa da população brasileira e mundial, a gente já vem falando isso, né, durante todo esse primeiro semestre. É o preço do combustível, é a guerra na Ucrânia, que mexeu com a Rússia, que mexeu com a Ucrânia, que são grandes produtores mundiais de alimentos também, e isso mexeu com o preço de forma a afetar todo o planeta, né? Não só o Brasil, mas todo o planeta. É um desafio para todos os governos, não só o governo brasileiro, né? E a gente vai trazer hoje aqui algumas propostas, trazer algumas colocações para trazer a reflexão dentro do tema, né? A gente não quer esgotar, não temos aqui a pretensão disso, né? Muitas cabeças, né, capacitadas estão pensando, debruçadas dentro desse tema, mas a nossa categoria também, que está ligada diretamente à tributação do setor como um todo, mas especificamente aqui o setor primário, a gente vai pontuar alguns fatos aqui. Por exemplo, a cesta básica, né? Vamos falar de alimentação, vamos falar da população interna aqui do nosso país, do nosso estado, e depois a gente fala do cenário de exportação, aquele alimento que a gente produz aqui e manda para fora. Mas dentro do cenário interno, né, o que está dificultando hoje, você tem um dado na mão, pesquisa de preço com relação à cesta básica. Tá?
São Paulo, hoje nós temos a cesta básica, hoje mensurada pelo Diese, é mais cara, está na base de R$ 770. A mais barata pelo Diese, Aracaju, 540, mais ou menos isso. Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, cesta básica na faixa de R$ 700, R$ 706. Tá? 38% desse valor da cesta básica está diretamente ligado à tributação, aos impostos. Então, 38%. De R$ 700 hoje, de uma cesta básica que é comprada aqui em Campo Grande, cerca de R$ 260 está indo para a carga tributária. Se você tem esses preços influenciados pela elevação do custo dos combustíveis, por exemplo, né, proporcionalmente, esses 38% também vai ajudar a encarecer essa cesta básica. Se a gente fala de um salário mínimo da casa aí de R$ 1.200, você vê o impacto que isso está tendo lá na ponta para quem está nos ouvindo hoje, para aquele assalariado, aquele funcionário empregado que tem uma renda, né, apertada. Quer dizer, R$ 1.200, aí gasta 700 com a cesta. Exato. Sobram R$ 500 para todo o restante. Para todo o restante. Então, a gente vai trazer dentro disso hoje aqui também reflexões do que é possível fazer, né? Que a gente está falando aqui de tributar o consumo. E nesse caso específico, eu estou respondendo uma pergunta sua, o que dá para fazer nesse cenário que estamos vivendo nesse ano, cenário de inflação alta, cenário de escalada de preço de combustíveis que está encarecendo tudo, é o responsável por estar puxando essa inflação. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente trazer à mesa, mais uma vez, colocar, né, na pauta dos gestores temas, né, que vem sendo protelado há muitos anos, que vão, né, finalizar no principal, que é uma reforma tributária, colocar na mesa a reforma tributária, entender realmente quem é que tem que pagar imposto, a forma que esse imposto deve ser pago, de onde a gente deve tirar esse dinheiro, e a gente antecipa aqui, dentro da sua pergunta, que a cesta básica tem que ser vista com carinho, porque a gente está falando aí de 80%, pelo menos, da população brasileira, nesse momento, sofrendo muito com essa alta de preço. A gente está falando de comida, né? Exatamente. A Lei Candir desonera a cobrança de ICMS, as exportações, desonera da cobrança de ICMS as exportações de produtos primários, sendo o Estado um grande exportador. Esta desoneração tem impactos negativos sobre as finanças do governo estadual? Interessante você colocar essa questão da Lei Candir, porque ela foi promulgada em 1996 e o objetivo dela era justamente uma redução dos preços desses nossos produtos, possibilitando a exportação, possibilitando o crescimento da exportação do Brasil no cenário mundial. Então a Lei Candir lá atrás, em 96, isentou principalmente todos os produtos do campo, né, da nossa produção, do setor primário, isentou aqueles produtos que fossem destinados à exportação. Isso teve um resultado muito grande, né? Alavancou e colocou o Brasil hoje. O Brasil hoje é o maior produtor, maior exportador de açúcar, de soja, de carne bovina, de corte de frango. Então, ocupa no cenário mundial hoje, né, cumprindo aí a nossa vocação, papel de liderança, visto como celeiro do mundo. Só que quem pagou essa conta lá atrás, houve um esforço muito grande realmente da União, mas principalmente dos estados. Dentro daquele cenário foi colocado, e é isso que eu quero frisar hoje aqui, que aquilo também fala de pacto federativo, né, do papel da União sobrepondo o papel dos estados, porque isso veio de Brasília na ocasião em 96, havia uma previsão de uma compensação aos estados pela perda desse ICMS que era gerado na venda desses produtos. Antes pagava ICMS, agora não paga mais, zerou o ICMS para tudo aquilo que foi exportado. Mas esse fundo de compensação que a União pactuou ali no momento da Lei Candir, em 96, no primeiro ano funcionou bem, no segundo ano funcionou bem. Então aquilo que o Estado deixou de arrecadar, a União compensava, o fundo de compensação. Estou fazendo aqui um paralelo do que a gente está vivendo hoje com esses projetos que estão tramitando em Brasília, essas pautas que estão tramitando, visando aí o setor de combustíveis principalmente. Propostas de fundos de compensação. Primeiro ano funcionou bem, segundo ano funcionou bem, no terceiro já começa a diminuir essa compensação
isso passou a ficar cada vez mais difícil, o prejuízo para os estados realmente cresceram muito e culminou com 2003, que virou, esse modelo não está mais funcionando. Em 2004, aprovaram uma lei complementar, que foi a 115, que ela estabelecia que essa compensação não precisava mais seguir um número fixo, que era mensurado a partir da perda que os estados vinham observando. Então, isso passou, depois de 2004, a ver como se fosse uma negociação anual do que poderia ser colocado no orçamento para passar para os estados em compensação à Lei Candir. Quando foi agora em 2020, os estados sentaram com a União e mensuraram um prejuízo de 65 bilhões de reais, 65 bilhões que deixaram de passar, de ser transferido para os estados, que era devido pela compensação da Lei Candir. Então, você perguntou se houve prejuízo. O setor primário foi muito beneficiado, Dani, como eu coloquei. Tornou o Brasil realmente líder mundial na exportação de produtos primários, da carne, da soja, do açúcar, enfim. Só que essa conta foi paga pelos estados e não houve realmente a compensação. Entendeu? Prejuízo mensurado. Isso aí houve até a complacência dos estados. Para mim o prejuízo foi bem maior que isso. Mas chegaram no número de 65 bilhões e a União assumiu aí um compromisso de até 2037 parcelar esse prejuízo e está devolvendo esse dinheiro aos estados. É interessante colocar isso. As medidas são louváveis, são necessárias, ajudam a economia. Por outro lado, quando o pacto federativo é quebrado, quando os estados, a fatia da tributação do estado não é respeitada, vai faltar dinheiro no caixa dos estados e a população do estado vai sofrer com isso. Sabemos que o Sindifiscal lançou, no mês de maio, um pacote de propostas que visam preparar a Secretaria de Fazenda para os desafios para o próximo governo eleito, que o próximo governo irá enfrentar. Estão inclusas neste pacote propostas que busquem minimizar os impactos da tributação no setor agropecuário estadual, né? Verdade, Dani. Tendo essas propostas, mais do que mensurar, eu gostaria aqui de dividir, fatiar aqui essa proposta em segmentos diferentes. A nossa situação interna, como a gente colocou aqui, como esse setor primário atende a nossa população, atende o Mato Grosso do Sul, como ela atende o Brasil. Depois a gente fala como esse alimento que é produzido aqui, vamos colocar dessa forma, como a nossa carne, o nosso grão, a nossa soja, o nosso milho, pode estar beneficiando outros países, mas como a nossa tributação, as nossas receitas, a fatia que é necessária para o nosso desenvolvimento pode ser visto. Internamente, a gente colocou em números a cesta básica. Campo Grande, R$ 700. R$ 260 dentro desses 700 representa imposto. Então, se tirasse o imposto, a gente está falando aí de R$ 440, né? R$ 440, 700 menos ali os 260, a gente ia chegar no número de R$ 440. Essa cesta poderia estar sendo vendida hoje a R$ 440. Isso teria um impacto muito grande na mesa da nossa população. Isso a partir de quê? A partir de uma isenção tributária de todos os produtos que envolvem a cesta básica. Logicamente, aqui eu estou falando em tributos federais e estaduais, não apenas o ICMS. Tem a parte nossa, tem a parte da União. Mas isso é uma proposta que, principalmente no momento que nós vivemos hoje, traria um alívio grande no bolso da população. Uma redução de até esses 10% dentro dessa carga tributária que a gente está observando. Isso é possível, isso representa hoje, da nossa parte aqui no Estado, representa menos de 0,5% de todas as receitas que o Estado gera, a tributação desses alimentos de todo o segmento. Eu digo de todo o segmento do setor primário. Então, isso é possível. Externamente, o que a gente observa é realmente trazer para a mesa a reforma tributária. O atual governo Bolsonaro ele não conseguiu levar à frente a reforma tributária. Estamos vivendo, mais uma vez, uma reforma fatiada. Isso que a gente está presenciando agora, nesses últimos meses, essas leis que estão passando em Brasília, buscando desonerar o setor de combustíveis, colocar teto para o ICMS dos combustíveis, isso que a gente está observando é, mais uma vez, uma reforma
tributária fatiada e com prejuízo dos estados. O pacto federativo entre os entes da federação, mais uma vez, não está sendo observado. Então, esse ano é ano de eleição. É interessante observar isso. É interessante a população estar atenta para os representantes que serão escolhidos, aquele que você vai estar lá colocando o seu voto, confiando o seu voto, se eles têm capacidade e interesse de levar no próximo ano para Brasília, para colocar esse tema na mesa e em votação, defendendo o interesse dos estados, logicamente, trazendo aí, possibilitando o desenvolvimento do Brasil. Dentro disso, dessa reforma tributária, o que deve ser buscado se o objetivo final é incentivar o setor primário, mais uma vez não estar preocupado em tributar o consumo, mas tributar a renda, tributar o lucro que está sendo gerado dentro desse setor primário. Grandes corporações internacionais estão dentro do Brasil e que geram lucro para essas empresas envolvidas no setor produtivo, desde a produção lá no campo até o beneficiamento desses produtos. Então, essas corporações, essas empresas, né, o lucro que elas vão observar, a renda que elas vão estar gerando, isso sim deve ser tributado. Então, a gente inverter essa lógica, isso já é tema, já está sendo colocado no cenário nacional, e é isso que a gente tem que trazer. A gente resolve o que você falou da Lei Candir, resolve lá o problema da Lei Candir. Mas você tributando a renda dessas empresas dentro de um pacto federativo, essa tributação ela também vai ter que ser dividida de forma igualitária, proporcional, digo aqui, entre Estado, entre município também e entre a União, né? Com relação à geração de emprego, a gente trouxe um dado aqui, o segmento ele representa, hoje no cenário nacional, 4% dos empregos que são gerados no país estão no setor primário, né? Eu vejo aqui que a necessidade maior não é a gente lutar por uma geração maior de empregos lá no campo. A gente tem que ter um setor do agronegócio moderno, com a mecanização. E a gente está nessa linha e cada vez mais a gente precisa de uma especialização desse setor, também que vai gerar eficiência. E buscar a geração de empregos na cadeia seguinte, que é no beneficiamento desses produtos, agregar valor nesses produtos e essa geração de emprego migrar para a indústria, migrar para o comércio, com a especialização dessa mão de obra. Então, em resumo, o Síndico Fiscal defende, coloca aqui para discussão, para tema, para a população, para a classe política, para os gestores, nesse momento, um olhar atento para a cesta básica, porque isso gera impacto na nossa população. Buscar mecanismos que busquem aí chegar até mesmo à isenção, né, dentro de um cenário possível de redução de até 10%, né, de isenção, né, de redução de carga tributária nesse setor. E no cenário nacional a gente poder estar pensando, trabalhando com força realmente, com empenho, com energia, colocar a reforma tributária, parar com isso que a gente está observando no Brasil há muitos anos, reforma tributária fatiada, quebra de pacto federativo com prejuízo dos estados e dos municípios. Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Síndico Fiscal, conversando aqui com a gente na coluna Menos Impostos, Mais Empregos. Obrigada pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço, Dani, pela oportunidade. 9 horas e 29 minutos em Mato Grosso do Sul.